Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estruturação da carreira em meio à crise, em uma crise, né? Seja essa que a gente está vivendo de isolamento social, Covid-19 ou qualquer outra crise aí que porventura estejamos passando, né? E a primeira coisa, pessoal, que eu vou vir falar hoje aqui com vocês é a seguinte situação. Primeira coisa, pessoal, o que é um plano de carreira? Você já ouviu falar sobre plano de carreira? Você tem noção do que é um plano de carreira? Bom, gente, plano de carreira é estruturação da sua profissão, né? As escolhas que você vai fazer, as capacitações que você vai fazer, os desafios que você vai enfrentar, as derrotas que você vai ter, os investimentos que você vai precisar fazer, né? É você olhar para a sua carreira profissional e analisar as ações que você vai precisar fazer, sabendo que todas as ações que a gente realiza, né, elas têm suas vitórias, mas elas também têm suas derrotas. Elas têm aquelas vitórias que não são aquela que a gente desejou, mas que ela vem. Às vezes a gente realiza uma vitória e vem 2, 3, 4, 10 vezes a mais do que a gente, né, idealizou e tal. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né, sobre o que é esse plano. E o plano de carreira exatamente, né, de uma forma resumida, né, não específica, o foco aqui não é falar sobre o plano, e sim sobre essa estruturação da sua carreira em crise. Ou seja, a sua carreira já necessita ter um plano, já precisa ter ações aí para você estar agindo diante dela. Certo, pessoal? Então, a partir desse conhecimento do que é um plano, desse olhar para que é um plano de carreira, a gente começa a olhar nessa estruturação diante aí, né, de uma crise, ok? Então, você aí que está ligadinho, dá um pause aqui no vídeo, se você achar necessário, descreve aí quais são os planos, quais são as ações da sua carreira até o momento, ou o que você deseja fazer daqui para frente, pensando apenas na sua carreira propriamente dita, independente aí de estarmos em momentos em crise ou não, certo? Então, pessoal, bora lá pra gente começar a falar, né, dessa nossa aula aqui sobre estruturação de carreira em meio à crise. Bora? Então, gente, a principal não, né, porque tudo é principal, né, quando a gente fala em ações no mercado de trabalho, ações de aplicações de ações, né, das nossas práticas, tudo é importante, né? Mas vamos lá, a primeira coisa, não tenha medo de sair da sua zona de conforto, pessoal. Isso eu venho falando aqui há uns vídeos, há algumas aulas até, né, de saia da sua zona de conforto, pessoal, né? Quando a gente fala em crise, a gente precisa saber que a gente precisa ter pensamentos, né, e ações que leve a gente a sair daquela rotina, né? Por exemplo, nesse momento tem muitos empresários, tem muitos empreendedores fazendo as suas ações de formas com estruturas completamente diferentes do que eles faziam até então. Eu tenho um cliente que ele é da área alimentícia, né? E até então ele ficava muito receoso a não ter pernas para fazer parte das suas vendas em aplicativos de vendas, né? E logo quando isso tudo surgiu, a primeira coisa que ele fez foi ativar aquele cadastro que ele já tinha feito. Porque ele já tinha feito um cadastro, só que ele não ativou aí por conta desse receio de não ter perna suficiente para ter a qualidade, né, que ele se propõe a ter na prestação do serviço dele. Só que nesse momento ele se viu, então ele já pegou e já fez isso, sair da zona de conforto. Ele estava confortável, né? E a gente esperar que mude pra gente continuar, isso é se manter numa zona de conforto. Então tá na hora que a gente saia dessa zona de conforto, não se permitir permanecer nessa zona, certo, pessoal? E a outra coisa que também é importante a gente parar e pensar e agir, né, é refletir sobre a sua situação atual, né? Muitas vezes a gente fica desesperado pensando
Porque muita coisa está acontecendo, e realmente muitas coisas estão acontecendo, muitas informações chegam até a gente, né? Mas qual é a sua situação atual, né? Como que a situação está? Ela é uma situação urgente que você precisa fazer, é uma situação que, se você mudar uma coisa ou outra, você consegue movimentar, né, a sua roda? Ou será que você continuando assim, pelo menos até o momento, né, assim, o vento que tá batendo, ele não tá sendo tão forte para você cair, ficar tonto, é um vento tranquilo ou não? Qual é a sua situação, pessoal? Isso que eu quero que vocês parem e reflitam, porque há muitas informações, sempre chegam muitas coisas até a gente, mas qual é a sua real situação, né? É uma situação realmente complicada, né, que a gente precise mexer aí em bastante situações, pedir ajuda, pedir um auxílio, fazer para ser como é que está, né, a sua situação. É aquela que a gente precisa agir agora, a gente precisa só observar para ver qual é o melhor momento de agir ou não. Por enquanto tá tranquilo, eu posso continuar com meus planos, mas é claro, sempre ficar de olho, né? Qual é a sua situação? Para e reflita antes de você fazer qualquer ação. Reflita qual é a sua real situação. Certo, pessoal? Outra coisa, né? Defina qual é o estado que você deseja, né? Qual é a situação que eu quero estar, qual é a situação que eu quero me proporcionar, que eu quero proporcionar pro meu... O que você deseja, né? Porque muitas das vezes, pessoal, é muito comum eu ouvir isso, para eu ter sucesso nessa área alimentícia, né? Um exemplo, eu preciso ser igual aquele lá que é também do ramo alimentício. Por quê que você precisa ser igual aquele lá que tá tendo sucesso? Será que se você fazer identicamente o que aquele lá fez, você vai ter o sucesso? Eu tenho certeza que não, né? Eu já falei aqui em algumas aulas, já falei nos nossos cursos, nos nossos workshops, né? Não copie, não seja uma máquina copiadora. E mesmo assim, as máquinas copiadoras não fidedigam ali especificamente, né? Identicamente aquele produto que você está tirando cópia. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, um chiclete, que é o que tá aqui na minha mesa. Se você... propaganda não pode, né? Mas se você pegar essa parte aqui, ó, do chiclete e colocar na máquina lá para copiar, não vai sair assim. Vai sair todas as informações que são necessárias, mas não vai sair idêntico, uma cópia fidedigna. Então, diante de não sair uma cópia fidedigna, né? O que você está copiando não é igual, gente. Então, para que você busca tanto um igual para ter o mesmo resultado, se não vai acontecer, né? Mas é importante que você tenha noção do que você quer, do que você deseja. Fala, nossa, eu gosto daquele cara, daquela empresa, né? Como ela se posiciona, como ela lida com os clientes, como que ela tem a qualidade do produto dela. Nossa, eu quero ser assim. Vamos tentar conhecer, vamos tentar ter informação, né, de como é feito isso, quais são as ferramentas que ele usa, né, o que ele tá buscando aí com relação a tudo isso, né, que eu acho que é a principal aqui quando a gente fala em desejar, né, em pensar, em analisar o que a gente deseja. Acima de tudo, você precisa saber o que você deseja, o que você sonha, o que você quer alcançar. Porque, por mais que eu e você estejamos no mesmo ramo, o que eu desejo, o que eu sonho, não necessariamente é a mesma coisa que você deseja e sonha. Eu vou dizer mais, né? Nem não necessariamente. É 99% que isso não é verdade. Porque cada um de nós somos nós. Não tem ninguém igual. Gêmeos não são iguais. Eles muitas vezes são identiquíssimos fisicamente, né? A gente fica até na dúvida ali de quem é quem. Mas o pensar, o agir, a personalidade é completamente diferente.
Pare e pense nisso, que eu tenho certeza, se você ainda não observou, você vai observar daqui pra frente, certo? Então, pessoal, outra coisa é avaliar o seu estado, né? Que você está, né? Que não é a sua situação ideal. A situação ideal não, a situação atual, né? O seu desejo é o que você quer lá, o desejo que você deseja, mas o desejo realizado, né? Por exemplo, eu gostaria muito de ter um canal. Aí o Rafael aqui no projeto Profiação. Beleza, estou com o meu canal. É o desejo atual aqui, estou. Mas eu simplesmente só quero ter um canal? Não. Eu quero ter um canal com X inscritos, com X postagens de vídeos, com retorno XYZ, né? Isso é o desejado, isso é o sonhado, é o esperado, né? São coisas diferentes que a gente precisa ter clareza aqui na hora que a gente vai pensar, vai analisar todas as nossas funções. Entenderam? Sim, não? Escreva aqui pra mim, né? Pra gente bater esse bate-bola aqui muito bacana. Certo, pessoal? E a outra coisa que é que vai dar realmente os resultados para vocês na hora que vocês forem estruturar aí essa prática de vocês, esse plano de carreira de vocês, é que colocar, gente, criar ações, né? Não adianta a gente só pensar, analisar, estruturar, receber informações, analisar, internalizar, tudo isso se a gente não criar essas ações e não colocarem essas ações em práticas, né? E quando eu falo em criar ações e colocar em prática, não são ações mirabolantes, né? Que eu tenho que fazer, que 10 milhões de pessoas têm que ver minha produção, não, né? Você pode mostrar apenas para uma pessoa e essa pessoa internalizar tanto aquilo que isso vai ser ramificado para demais pessoas e seu trabalho vai sendo viralizado, girando o círculo que tem que virar, as engrenagens que tem que virar, né? E é isso que eu quero falar aqui pra vocês. Quando a gente cria ações, não são ações gigantes, né? Mas se você conseguir alcançar a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, você já vai ter criado, você vai estar já produzindo, reestruturando tudo que você precisa fazer, né? E quando a gente fala também, pra gente pensar diferente, igualmente, né, no segundo tópico, deixa eu ver aqui, não, foi no primeiro tópico, foi a primeira coisa que eu falei aqui, sair das zonas de conforto, né, quando a gente está em crise, né, é importante que a gente pare de, assim, não de parar de vez, mas assim, olhe para o que a gente está fazendo e pense em outras estruturas, em outras ferramentas, em outros momentos, para a gente poder estar agindo, né? Porque se está em crise, teoricamente, o que a gente faz até então, né, não vai ter os mesmos resultados se a gente permanecer com eles, né? Mas é claro, lembrando, como eu falei, né, no segundo, né, é refletir sobre essa situação atual, né, situação real aí. Por quê? Porque às vezes essa mudança de ação, essa criação de ações, não necessariamente você precisa fazer agora, porque a sua realidade te sustenta, te dá uma base para você manter naquelas ações até um determinado tempo. E talvez até esse determinado tempo, a crise que está aí existindo já acabou, né? Não sei, a gente precisa refletir, a gente precisa analisar tudo isso. Mas, Rafaela, e aí, como é que eu faço isso? Claro, né, que tudo é uma relevância, tudo depende, não tem resposta certa, não tem receita de bolo para X, para isso, para Z. A gente precisa sentar, colocar todas as cartas na mesa, né, e ver, olha, isso você aguenta, isso não aguenta, se você tem suporte, isso você não tem suporte, isso você consegue bancar, você consegue se abster de coisas suas para você bancar isso tudo tem que ser colocado. E é claro
Isso tem que ser feito com você, né? Por isso que nós temos nossos atendimentos individuais, por isso que a gente tem nossos cursos, nosso workshop, porque tudo isso tem que ser específico, tem que ser personalizado, porque é com você, pra você, é a sua prática, é a sua carreira, não é minha, não é dos outros, é a sua, né? Então, a gente precisa sentir tudo isso, a gente precisa colocar tudo isso no papel e poder aí criar todas essas ações que a gente necessita, mas as ações, elas precisam sim ser criadas e aplicadas, né? Não adianta a gente apenas criar, a gente precisa aplicá-las também, certo? Né? É muito denso, é muito complexo, eu sei, por isso aqui essa aula, para a gente poder ter mais tempo para poder começar a desenvolver, né? É claro que o desenvolvimento completo, se você desejar, né, se você quiser, entre em contato aqui com a gente, você participa do nosso curso, dos nossos workshops, né? Pra gente poder estar aí colocando tudo isso em cima da mesa, organizando, analisando, rabiscando, riscando, rasgando, colando tudo que a gente precisa fazer para poder estruturar da melhor maneira possível, pessoal, certo? Então bora lá, pessoal, né? Outra coisa, invista no autoconhecimento e conhecimento do mercado. Por que isso, pessoal? São duas situações, o autoconhecimento e o conhecimento do mercado. Eu já falei aqui, né, algumas vezes, tanto em aulas, quanto em vídeos, quanto nas lives, nos cursos, né, nos atendimentos individuais, que o autoconhecimento é mais do que importante, né, quando a gente fala nessas estruturações, nesses planejamentos, nessas ações que a gente faz. Porque não adianta a gente estruturar porque todo mundo está fazendo, igual o exemplo que eu dei, né, do meu cliente que entrou no aplicativo, simplesmente porque é isso que todo mundo está fazendo. Não, é claro que é uma ferramenta muito importante, é um diferencial, sim, mas não é o único, né? Não é a única janela, não é a única portinha que você tem, né? Tem outros, mas isso você só vai conseguir ter essa clareza da sua prática, das suas possibilidades, né? Das ferramentas que você tem, se você se conhecer, né? Por exemplo, esse meu cliente, ele tinha uma dificuldade de acessar essas novas ferramentas devido ao fato que ele não acreditava que teria as pernas para aquilo, né? Questão de pessoas, questões de entrega, localidade e tal. E quando logo tudo começou, né? Eu falei, olha, você tem duas opções, né? Ou não vende ou cria novos mecanismos. E ele entendeu que realmente aqui eu não vou conseguir. Então as pessoas que estariam aqui, eles podem estar indo até os locais, né? Não vou ter que me dividir. Vai ser colocado em outro posicionamento, né? E isso foi continuar a sua prática, mas criando novas ações, né? Então é isso que você precisa olhar aí para sua prática, né? Não olhar para minha, não olhar para dele, não olhar para dos outros, olhar para sua. É claro que a minha, a dele e a dos outros te traz informações para você poder observar, analisar, refletir para a sua, certo? Tá tranquilo aqui? É meio complexo, meio denso, mas é isso mesmo, né? A gente começando a observar, começando a analisar, que é esse tópico agora, analisar o conhecimento, né? Ter conhecimento aí do mercado de trabalho é muito importante. E tudo isso, pessoal, é você ter esse conhecimento do mercado, né? Além de você se conhecer, se autoconhecer, você precisa conhecer o mercado, o que ele está apresentando, o que ele está querendo de você, o que ele está dando de possibilidades para você, né? Porque ele fala com você. O mercado, ele fala e te dá respostas. E a gente precisa olhar para ele também aí, com carinho, com dedicação, né? Porque é ele que vai nos dar aí esses feedbacks todo, pessoal. E bom, a gente já falou aí, né? De muitas situações aqui numa estrutura. Vamos parar um pouquinho, vamos respirar, né? Porque eu sei que é complexo, é denso, né? E isso
em uma aula aqui só não vai ser suficiente para vocês conseguirem captar tudo que precisa, né? Nem eu consigo externalizar tudo aqui para vocês simplesmente nessa aula. Eu me proponho sim a dar uma continuidade aqui no canal, né? Com certeza. Mas também, se você quer personalizar essa sua estruturação, né, ter uma forma mais fidedigna e conhecer mais também sobre o mercado de trabalho, entre em contato com a gente, participe do nosso curso, né, porque você vai ter um completão aí de todos esses conhecimentos do mercado e também olhar para a sua carreira, para a sua prática, para a sua prestação de serviço. Ok, pessoal? Então, respiramos. Vamos oxigenalizar, né? Botar oxigênio aí em tudo isso que a gente falou até agora, que vocês estão aí processando, né? Pra gente poder dar continuidade. Então, antes da gente dar continuidade, vamos relembrar tudo que a gente falou aqui? Vamos? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, sair, né, da nossa zona de conforto, não permanecermos aonde a gente tá, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, reflita sobre a sua situação atual. Embolei aqui, né? Mas o segundo, refletir sobre a sua situação real. Realmente como ela é, ok? Outra coisa, terceira coisa, defina o seu estado desejado, né? Onde você quer estar, como você quer estar, né? E avaliar se essa situação desejada, você tá, não tá, mas não tá como gostaria. Você lembra que eu dei o exemplo aqui do meu canal, aqui do canal do Projeto Profiação? Se não lembra, dá uma volta lá no vídeo e lembra, dá uma revisada, né, para você conseguir entender aí dessas diferenças, ok? E a outra coisa, né, criar ações, né, e colocar em prática aí todas essas ações, todos os pensamentos aí que a gente está criando, certo? E a outra coisa foi investir em autoconhecimento e conhecimento do mercado de trabalho, que, como eu falei, o mercado de trabalho, ele fala com você, ele te dá sim retornos de como as coisas estão caminhando. Ok, pessoal? Essa foi um resumo de tudo que a gente falou até agora, esses 20 minutos aí que a gente está falando aqui, pessoal. Mas pra gente poder finalizar, eu deixei esse tópico aqui pro final, porque é mais tenso, é mais análise, não é nem denso, né? Ele é complexo, ele é observações de várias dimensões, né? Que é o que então, Rafaela, esse momento aí, né? É você ter metas de curto, médio e longo prazo, pessoal. Rafaela, meu Deus do céu, o que é esse metas de curto, médio e longo prazo? Bom, metas, vocês sabem, primeira coisa, né? O que é metas, né? É você bater ali o que você deseja. Você deseja vender um produto, você tem uma meta de conquistar X clientes, você tem metas de vender um livro, você tem metas de alcançar mais visualizações dos seus vídeos, metas que você tem, objetivos que você tem, né? O que você quer? Você quer ter essa caneta, é a sua meta. Então o que você vai fazer para ter essa caneta? Comprar essa caneta. Você tem dinheiro para comprar essa caneta? Você precisa ter o dinheiro para comprar essa caneta. Tá? E dentro dessas metas, a gente tem metas de curto, médio e longo prazo, né? Curto é uma média aí de um mês para você alcançar o que você deseja, certo? Médio prazo é para 6 meses, um ano, né? E longo prazo é mais de um ano, tá? Então, aquelas metas que você deseja alcançar em menos de um mês, elas são de curto. 6 a 1 ano, né? Médio prazo. Metas de médio prazo. Aquelas que são de longo prazo é a mais de um ano. Por exemplo, né? Eu tô abrindo uma empresa. Eu quero que ela se consolide, né? Que as pessoas me tenham como referência, que as pessoas olhem para mim quando pensarem no que eu... Deixa eu pensar aqui, quando
pensar em mala, né? Preciso de uma mala. Fulano precisa de uma mala. Eu vou viajar, preciso de uma mala. Lembre da minha empresa, lembre dos meus serviços, lembre da qualidade do meu produto. E isso, por melhor qualidade que você seja, por melhor profissional que você seja, isso não acontece da noite pro dia. A gente sabe disso, a gente tem conhecimento disso. Então, é um trabalho amplo, duradouro, né? Então, isso, quando a gente pensa, claro que tem que ser avaliado, né? Mas o curto prazo, provavelmente, não é o caso. Mas pode ser de médio e longo, dependendo aí qual é o seu produto. Por exemplo, se for mala, pode ser até médio. Sim, pode. Mas, dependendo também da área, da região que você trabalha, que você mora, né? Que você atua. Por exemplo, se você trabalha numa região grande, né, cidade grande, por exemplo, Rafaela, aqui, o projeto Proteção, ele é da Grande Vitória, né? Na Grande Vitória tem sim empresas de malas, né, reconhecidíssimas aí, né? Se eu for entrar nesse ramo, com certeza médio não terei esse reconhecimento, né? Porque pouco tempo para eles me conhecerem, verem a qualidade e começar a fazer as escolhas entre o meu e o dessas empresas, entenderam? Mas se eu tiver numa região que não tem essas empresas de grande porte, né, já reconhecida, pode sim ser em médio prazo, né? Por que não? Porque é um produto aí que está chegando, eu não estou concorrendo com grandes, pode ter uma ou outra, mas que, por exemplo, estão revendendo de outras, né? Não, esse é o meu produto, olha que diferencial, né? Então tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, mas é claro que tem que ter esse autoconhecimento, né? Do seu produto, da sua prática, da sua técnica, né? E pensar, quais são os adventos aí, né? Os contratempos que eu posso vir a ter. E diante disso, a gente pensa curto, médio ou longo prazo, tá? Vocês perceberam que essa parte, ela é comprida, eu poderia ficar aqui falando mais, mas eu tenho certeza que eu vou preparar uma aula aqui especial só para isso. Fiquem aguardando que eu vou fazer uma aula assim especial só para trabalhar metas de curto, médio e longo prazo, certo, pessoal? E bom, essa é a nossa aula de hoje sobre a estruturação da carreira em meio à crise. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. E é claro que em breve teremos mais vídeos aqui pra vocês, como eu já falei aqui durante essa aula, né? E é claro, se você gostou, deixe seu likezinho, compartilhe com os amigos, com os familiares. É claro que você ainda que não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, porque a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento é muito importante pra mim, pessoal, certo? Então, até o próximo vídeo.